Depois de um domingo de desentendimento entre os Estados Unidos e a Colômbia, a Casa Branca anunciou a suspensão da imposição de sanções e tarifas ao país. As medidas haviam sido anunciadas pelo presidente Donald Trump depois que o governo colombiano recusou um voo com imigrantes deportados. É um assunto para o nosso Ariel Palacios, direto de Buenos Aires. Muito bom dia, Ariel. Eu queria que você explicasse exatamente como foi que a Colômbia se meteu nessa situação constrangedora. Porque a primeira reação, não pousa aqui, avião, volte e tal. Depois, a lista de sanções que Trump anunciou eram tão graves, eram tão desproporcionais ao fato, que de fato eram assustadoras. E aí houve o recuo bastante embaraçoso, né, Ariel? Então, eu dei, inclusive, no meio do caminho, aí uma carta toda cheia de floreios do presidente Gustavo Petro, reforçando a autoestima colombiana e atacando os Estados Unidos. Toda uma situação complicada. A impressão é de que os adultos na sala entraram e falaram: Petro, cuidado, se essas sanções vierem a ser aplicadas, o país vai sofrer demais, né? Bom dia, Ariel. Pois é. Bom dia, Mônica. Bom dia, Nilson. Esta crise vai entrar para a história da diplomacia, pelo menos latino-americana e talvez mundial, porque fica claro que tipo de resposta drástica o governo Trump dará aos governos que tentem alguma espécie de resistência contra as medidas dele. Bom, o fato é que o governo americano anunciou a suspensão das sanções e das tarifas alfandegárias à Colômbia depois que o governo do presidente Gustavo Petro recuou e se resignou em receber os migrantes colombianos deportados por ordem do presidente Trump. Segundo a Casa Branca, Mônica, abre aspas, o governo da Colômbia concordou com todos os termos propostos pelo presidente Trump, incluindo a recepção irrestrita de todos os imigrantes ilegais colombianos que retornam dos Estados Unidos, até mesmo daqueles transportados em aviões militares norte-americanos sem limitações ou atrasos, fecha aspas. E indica que as restrições sobre vistos de oficiais colombianos e seus familiares permanecerão até que o primeiro voo com deportados desembarque na Colômbia. Enquanto isso, Mônica, o governo Petro, por intermédio de sua chancelaria, emitiu um comunicado bem sucinto afirmando que foi superado o que chamou de, abre aspas, impasse com o governo dos Estados Unidos, fecha aspas. O chanceler colombiano Luis Gilberto Murillo viajará para Washington. E essa enorme derrota política para Petro começou ontem, quando o colombiano havia declarado, primeiro, que não ia permitir a entrada de aviões americanos militares carregados de deportados colombianos. Ele havia afirmado que, abre aspas, um migrante não é um delinquente, fecha aspas, e que eles deviam ser tratados com dignidade. Só que, na sequência, Trump retaliou, anunciando a aplicação de tarifas alfandegárias de 25% sobre produtos colombianos importados pelos Estados Unidos. O republicano disse ainda que aumentaria os impostos de 25% para 50% na semana que vem. E, além disso, restrições migratórias para cidadãos colombianos foram anunciadas. Aí, na sequência, Petro contra-retalhou com uma tarifa de 25% sobre todos os produtos made in USA. Mas, apesar da promessa, teve que recuar. E, de forma paralela a estas idas e vindas, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, que atualmente tem a presidência da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, pouco antes do anúncio de um acordo entre a Colômbia e os Estados Unidos, convocou para o dia 30 de janeiro uma reunião para discutir temas como a migração nesta fase, nesta era Trump. O Brasil faz parte da CELAC e já foi informado da convocação. Mônica, Nilson.